Você sabia que uma mulher pode passar 23 anos cuidando de uma família inteira, lavando a roupa, cozinhando o feijão, enterrando os sonhos dela um a um no fundo do quintal? E no dia em que o marido morre, ser jogada para dormir ao lado dos porcos como se nunca tivesse existido? Não é ficção, não é exagero, não é história inventada para chocar. É a história de Conceição das Dores, uma mulher de carne e osso que viveu, sofreu e resistiu num sertão que engolia gente assim, sem fazer barulho. E eu te aviso desde já, com respeito e com cuidado, vai ser difícil de ouvir, mas precisa ser ouvido. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão agora. Toda semana eu trago uma história como essa, histórias de gente comum que a história oficial nunca quis contar, que ficaram enterradas na poeira do interior, nos cartórios de cidades pequenas, nas memórias de mulheres que aprenderam cedo demais que o silêncio era a única forma de sobreviver. Clica no botão e ativa o sininho. Você não vai querer perder o que vem por aí. Conceição das Dores nasceu numa família pobre no meio do sertão nordestino. Pobre do tipo que não tem nome bonito, que não aparece em fotografia, que não deixa registro em lugar nenhum, a não ser na memória dos que ficaram. O pai dela trabalhava na terra dos outros. A mãe criava galinha e fazia bordado para vender na cidade. Havia muitos filhos, bocas demais para pouco feijão. E quando um homem mais velho da fazenda vizinha mandou dizer que queria se casar com a filha mais velha, os pais de Conceição enxugaram as lágrimas, vestiram ela de branco e disseram que era uma bênção. Ela tinha 14 anos, não foi consultada, não foi perguntada se queria, se gostava, se tinha medo. Naquele mundo, naquela época, naquele lugar, menina pobre não era consultada sobre essas coisas. Menina pobre era uma boca a menos em casa e uma mão a mais na casa do marido. Conceição entendeu isso sem que ninguém precisasse explicar, da forma como se entende o frio quando ele chega, sem cerimônia, sem aviso, apenas de repente está lá e você tem que lidar. O marido se chamava Justino. Tinha 28 anos quando casou, era filho único de Dona Perpétua, herdeiro da fazenda chamada Poço Fundo, uma propriedade de terra seca e gado magro no meio do nada. Justino não era um homem mau. Era um homem fraco, que é às vezes pior do que ser mau, porque o homem mau, pelo menos você sabe o que esperar. O homem fraco te dá esperança e depois te decepciona devagar, em doses pequenas que você quase não percebe, até que já é tarde demais. Ele amava Conceição à sua maneira torta, nunca levantou a mão para ela. Às vezes trazia um doce da cidade, às vezes ficava do lado dela quando a mãe reclamava demais, mas nunca a defendeu de verdade. Nunca disse à própria mãe, essa mulher merece respeito. Ficava no meio, desconfortável, esperando que a tempestade passasse sozinha. E Conceição, que desde os 14 anos aprendia que o amor que te dão é o amor que existe, aceitou aquilo como suficiente. Dona Perpétua era outro assunto. Perpétua tinha 68 anos quando a história começa, mas parecia que tinha nascido velha, nascido seca, nascido com aquele olho duro de quem já decidiu há muito tempo que o mundo funciona de um jeito só e quem discordar que se prepare. Era o tipo de mulher que nunca gritava. E isso era o mais assustador, porque quando alguém grita, você sabe onde está o perigo. Mas quando alguém fala baixo, com aquele tom de quem não precisa gritar, porque nunca duvidou que seria obedecida, aí o chão some debaixo dos seus pés e você não sabe mais por onde andar. Para Perpétua, Conceição sempre foi um problema mal resolvido. Uma nora pobre demais, sem família de nome, sem dote, sem utilidade, além de servir. E como não deu filhos, porque o corpo de Conceição nunca quis guardar gravidez, nenhuma das 3 tentativas foi além do 3º mês, Perpétua tratava a nora com o tipo de desprezo silencioso que é mais devastador do que qualquer insulto.
o desprezo de quem olha para você e não vê nada que valha a pena ver. 23 anos. Conceição viveu assim. Levantava antes do sol, acendia o fogão a lenha, fazia o café, o beiju, o feijão do almoço. Lavava a roupa na pedra do açude. Cuidava das galinhas, do quintal, das plantas medicinais que ela mesma tinha plantado ao longo dos anos, porque aprendeu cedo que na fazenda médico era coisa de cidade, e quem ficava doente precisava se curar com o que a terra dava. Remendava a roupa de Justino, passava com o ferro de brasa, dobrava com cuidado. Servia a mesa primeiro para a sogra, depois para o marido, depois para os cunhados quando vinham de visita, e comia em pé na cozinha o que sobrava. Nunca reclamou, não porque não sentisse, mas porque tinha aprendido que reclamar era inútil. O sertão ensina isso às mulheres antes de qualquer outra coisa, que o sofrimento é clima, é temperatura, é parte do ar que se respira, e que gastar energia gritando contra ele é gastar energia que você vai precisar para sobreviver. Havia uma coisa que Conceição amava de verdade naquela vida: a terra. Não a terra dos papéis, não a terra de herança e escritura que ela nunca entendeu porque nunca aprendeu a ler. A terra mesmo, no chão, a poeira vermelha que ficava entre os dedos dos pés quando ela andava descalça pelo terreiro, o cheiro de terra molhada quando a chuva finalmente chegava depois de meses de seca, a forma como a semente brota e você fica olhando todo dia esperando, e um dia de manhã ela aparece pequena, teimosa, verde, absurda, no meio de tanto marrom. Conceição entendia aquela terra como entendia o próprio corpo. Sabia onde o solo era mais fundo, onde a água subia mais perto da superfície, onde as plantas gostavam de estar e onde murchavam sem razão aparente. Havia uma comunicação entre ela e aquele chão que nenhum papel de cartório conseguiria descrever e nenhuma assinatura falsa conseguiria apagar. Era terça-feira quando Justino morreu. Tarde de março, aquele calor pesado que precede a chuva e nunca chega, cheiro de remédio impregnado nas paredes do quarto, moscas entrando pela janela aberta que ninguém havia pensado em fechar porque todos estavam cansados demais de 3 semanas à beira da cama. Conceição estava sentada na cadeira de palha, ao lado do colchão, o pano úmido na mão, olhando para a respiração do marido que nas últimas horas tinha ficado irregular, com pausas longas que faziam o coração dela parar junto. Quando ele parou de respirar de vez, ela não gritou. Ficou olhando por um tempo que pode ter sido 1 minuto ou pode ter sido 1 hora. O tempo tem esse costume de perder o tamanho quando algo muito grande acontece. Olhou para o rosto de Justino, que estava mais descansado do que esteve em semanas, e pensou que ele parecia mais jovem assim. Parecia o homem de 28 anos que tinha chegado pedindo a mão dela antes de tantos anos e tantas decepções pequenas que foram se acumulando como areia. Fechou os olhos dele com a palma da mão, a mesma mão que tinha amassado o pão dele por 23 anos, que tinha lavado a roupa dele, que tinha segurado a mão dele nas 3 noites em que ela perdeu os bebês que nunca nasceram e ele ficou sem saber o que dizer, mas ficou. Aquela mão que carregava mais história do que qualquer papel de cartório. Depois levantou, foi até a janela, fechou, varreu o quarto e foi avisar Perpétua. O velório aconteceu na sala. Vizinhos vieram de propriedades distantes, alguns a cavalo, outros a pé, porque no sertão morte de vizinho é coisa que se respeita e se comparece. Muito café foi servido. Muitas palavras foram ditas sobre Justino, homem bom, trabalhador, pai de família, deixou uma herança sólida. As mulheres rezavam num canto, os homens conversavam no terreiro, as crianças corriam entre as pernas dos adultos sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ninguém perguntou como Conceição estava. Ela serviu café a noite inteira. Encheu xícara após xícara, respondeu quando falaram com ela, agradeceu o pesame quando oferecido,
fez tudo o que se esperava que uma viúva fizesse numa noite de velório no sertão. E foi fazendo isso tudo com aquele vazio no meio do peito que não era só tristeza pelo marido morto, mas era também o peso de perceber, com uma clareza assustadora, que estava sozinha de um jeito que nunca tinha estado antes. Que a presença fraca de Justino, por mais fraca que fosse, tinha sido durante 23 anos o único amortecedor entre ela e Perpétua. E que esse amortecedor tinha acabado. Enquanto as rezas aconteciam na sala da frente, Dona Perpétua estava no quarto dos fundos, abrindo gavetas, procurando papéis. Conceição viu quando foi buscar mais açúcar no armário do corredor. Viu a luz acesa sob a porta, ouviu o som das gavetas abrindo e fechando, o farfalhar de documentos sendo folheados. Ficou parada no corredor por um segundo, a mão no puxador do armário, e sentiu alguma coisa gelar dentro dela que não era frio porque a noite estava quente. Era pressentimento. Era o corpo sabendo antes da cabeça o que estava por vir. Voltou para a sala com o açúcar, encheu mais xícaras, rezou mais uma Ave-Maria e não disse nada. Nos dias seguintes ao enterro, as coisas de Conceição foram sumindo. Não de uma vez, não com estardalhaço, não com briga ou declaração formal. Devagar, com aquela metodologia silenciosa que é a marca de quem planejou com antecedência e não tem pressa porque sabe que vai ganhar. Primeiro foi a cadeira. A cadeira dela na mesa de jantar, aquela que ficava de frente para a janela, a que ela sempre ocupou. Na primeira refeição após o enterro, Gilberto, o cunhado mais velho, sentou naquela cadeira sem perguntar. Conceição ficou em pé por um segundo, olhou para a cadeira, olhou para Gilberto que comia sem levantar os olhos, olhou para Perpétua que tomava sopa com aquele ar de quem não está vendo nada. Pegou uma cadeira da parede e sentou numa ponta da mesa. Ninguém comentou, mas a cadeira dela nunca voltou a ser dela. Depois foi o quarto. Raimundo, o cunhado mais novo, disse que ia ficar uns dias para ajudar com os trâmites do inventário, e Perpétua disse que ele ia dormir no quarto de Conceição porque era o mais arejado. Conceição foi informada disso como quem é informado do horário da chuva, como dado climático, como fato consumado. Passou a dormir no quartinho de costura, num colchonete no chão, entre o cesto de linha e o ferro de passar. Depois foram as galinhas. Numa manhã de segunda-feira, ela foi ao galinheiro e encontrou vazio. As galinhas que ela criava por 12 anos, que ela conhecia pelo jeito de caminhar de cada uma, que ela chamava por nomes que inventou sozinha, porque a solidão ensina a pessoa a criar companhia onde pode. Foram vendidas. Ela soube pelo filho do capataz, que disse de passagem sem malícia, como se ela já soubesse. Conceição ficou de pé na frente do galinheiro vazio por um tempo, olhando as penas no chão, e não chorou. Já estava além do pranto por galinha, ou talvez já estivesse guardando as lágrimas para quando precisasse delas de verdade. Cada perda era comunicada com voz calma, como se fosse apenas a ordem das coisas, como se a vida de Conceição naquela fazenda fosse uma série de empréstimos que agora estavam sendo cobrados de volta, um a um, com juros de 23 anos de silêncio. Na quinta-feira após o enterro, Perpétua reuniu os 2 filhos e um advogado da cidade na sala de jantar. O advogado era um homem gordo, de terno escuro demais para o calor, com aquele jeito de quem passou a vida sendo pago para dizer que o que é errado está certo, desde que quem paga seja suficientemente poderoso. Conceição estava na cozinha lavando louça, ouvindo o murmúrio de vozes baixas, sem entender as palavras, apenas o tom. Aquele tom de quem está decidindo algo importante sobre algo que não é deles para decidir. Quando a chamaram, ela secou as mãos no avental devagar, dobrou o pano com cuidado como sempre fazia e foi. A sala estava séria. Gilberto de braços cruzados.
Raimundo olhando para o chão com aquela expressão de homem que sabe que está participando de algo que não deveria, mas que vai participar assim mesmo porque a herança é grande e a consciência é pequena. O advogado com os papéis sobre a mesa. Perpétua sentada na cabeceira, ereta, aquela postura de quem nunca duvidou do próprio direito de ocupar espaço. O advogado colocou um papel amarelado sobre a mesa. Papel de cartório, com carimbo, com assinatura. Disse que Justino havia assinado aquilo meses antes de morrer, que deixava tudo para a mãe. A terra, o gado, a casa, os implementos, o açude, as pastagens, tudo, que era a vontade expressada em vida pelo falecido e que a lei respeitava a vontade do falecido. Conceição olhou para o papel. Não sabia ler. Ficou olhando para aquelas letras que para ela eram apenas formas sem sentido. Aquelas marcas no papel que o mundo usava para decidir o destino das pessoas que nunca aprenderam a decifrá-las. E sentiu pela primeira vez na vida o peso físico do analfabetismo. Não como vergonha, mas como arma, como portão trancado, como muro que alguém havia construído ao redor dela sem que ela percebesse e que agora a mantinha do lado de fora de tudo que era seu. Perguntou o que estava escrito. Gilberto deu um risinho curto sem alegria, daqueles risinhos que não são de humor, mas de poder. Raimundo desviou o olhar para a janela. O advogado ajustou o colarinho com 2 dedos. E Perpétua olhou para ela com aqueles olhos que não tinham raiva nem crueldade visível. Tinham apenas aquela certeza fria de quem nunca precisou justificar nada para ninguém e não ia começar agora. Tá escrito que você não tem nada nessa terra. Conceição ficou em pé diante daquela mesa por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Olhou para o papel, olhou para Perpétua, olhou para os cunhados, e então fez a única coisa que sabia fazer quando o mundo desabava ao redor. Ficou quieta, deu meia volta, voltou para a cozinha, pegou o pano, continuou lavando a louça. Por dentro, havia algo que nunca tinha tido espaço de existir antes, que ficou guardado em algum lugar fundo durante 23 anos de silêncio e de servidão e de amor torto e de perda. E que naquele momento começou a se mover, devagar, como água que encontra uma fresta na pedra e começa a passar. Na manhã de uma sexta-feira, 2 trabalhadores da fazenda apareceram na porta do quartinho de costura onde Conceição dormia no colchonete. Eram homens que ela conhecia há anos, que comiam o feijão que ela cozinhava, que quando estavam doentes pediam o chá que ela preparava, que às vezes na época do Natal recebiam um prato de bolo que ela fazia. Apareceram com vergonha estampada no rosto, mas com ordens claras e salário em jogo, que é a combinação que faz pessoas decentes fazerem coisas que não fariam de outra forma. Começaram a carregar a cama de casal que havia sido trazida do quartinho maior, o baú de madeira com o fecho quebrado que Justino nunca consertou, mas que Conceição havia amarrado com um pedaço de couro, o espelho pequeno sem moldura que ela ganhou de uma prima no único Natal em que recebeu presente, a escova de cabelos que já tinha perdido metade dos dentes, mas que ela guardava porque era a única que teve. E por último, o que mais doeu, a imagem de Nossa Senhora das Dores, aquela que ela tinha ganho no dia do casamento, pequena, de gesso, com a pintura desbotando em alguns lugares, que esteve naquela parede desde o primeiro dia e que ela olhava toda manhã antes de começar o trabalho. Um dos trabalhadores hesitou na imagem, olhou para Conceição como perguntando se devia pegar aquela também. Ela não disse nada. Ele pegou. Conceição ficou parada no meio do terreiro, mãos cruzadas sobre o avental, com os pés descalços na terra quente, olhando. Objeto por objeto saindo pela porta. A sua vida sendo empilhada numa carriola de mão como se fosse entulho, como se fosse coisa sem dono, como se 23 anos de existência naquele lugar pudessem caber numa carriola e ser levados embora numa manhã de sexta-feira.
Dona Perpétua apareceu na varanda, de chinelo de borracha, avental florido, cabelo preso com grampo. Ficou olhando por um momento, como quem confere se uma tarefa foi bem executada. Depois desceu os degraus da varanda devagar, atravessou o terreiro, chegou perto de Conceição, que ainda estava parada olhando a carriola ir embora. Ficou de frente para ela. E com aquela voz baixa que nunca precisou se elevar para ser obedecida, chamou os dois trabalhadores de volta. Apontou para Conceição, apontou para o chiqueiro e disse apenas isso: leva ela também. Os dois homens se olharam. Um deles abriu a boca. Perpétua olhou para ele de um jeito que fechou a boca antes que qualquer palavra saísse. Cada um pegou num braço de Conceição e a conduziram até a cerca do chiqueiro. Ela não gritou, não se debateu. Foi com aquela passividade de quem foi ensinado a vida inteira que resistir custa mais caro do que ceder. Quando chegaram na porta do depósito, Perpétua, que vinha atrás, disse: é aqui que você dorme agora, do lado de quem você sempre foi igual. E virou as costas e foi embora. Conceição ficou de pé na entrada do depósito. Os porcos do lado de lá da cerca a encaravam. E ela pensou, não com palavras, porque o pensamento mais fundo raramente vem em palavras, que ao menos os porcos não mentiram sobre o que eram. Que havia uma honestidade no chiqueiro que não havia na sala de jantar. Aquela noite, ela não dormiu. Sentou na beira da cama velha, no escuro do depósito que cheirava a mofo e a madeira velha e ao calor represado do dia, com a imagem de Nossa Senhora das Dores na mão, e ficou ali. Do lado de fora, o barulho dos porcos, um cachorro que latia longe, o vento que às vezes sacudia a janela sem vidro, fazendo um barulho seco, que ela no começo confundiu com passos. Não era tristeza paralisante o que ela sentia. Era mais fundo do que tristeza. Era aquele lugar onde a tristeza vai quando fica velha demais para ter forma, quando o peso dela já não cabe numa emoção só e se espalha por tudo, pelo olfato, pela temperatura da pele, pelo jeito como o ar entra e sai do pulmão. As lembranças vinham sem pedir licença e ela deixava vir porque não tinha mais energia para barrar nada. A menina de 14 anos, chegando naquela fazenda, num caminhão emprestado, com uma mala pequena que cabia tudo que possuía, olhando pela janela aquela terra estranha que ia ser sua terra, aquela casa estranha que ia ser sua casa, tentando encontrar algo de bom em tudo aquilo, porque era o que tinha e porque aprendera cedo que a vida não pergunta se você preferia diferente. A primeira manhã, o constrangimento de acordar ao lado de um homem que mal conhecia, descer para a cozinha e encontrar Perpétua já lá, olhando para ela com aquele olho avaliador de quem está inventariando o que comprou e concluindo que pagou caro demais. Os anos que se seguiram, um atrás do outro, cada um parecido com o anterior, o trabalho que começava antes do sol e não tinha hora de terminar, as conversas que ela aprendeu a não ter porque não eram bem-vindas, os sonhos que ela aprendeu a não mencionar porque não tinham espaço, as 3 gravidezes que ela carregou com tanto cuidado e tanto amor e que o corpo não conseguiu sustentar, e a cada vez o luto que ela fez sozinha, porque no sertão, mulher que perde filho antes de nascer não tem direito. A luto tem obrigação de tentar de novo, e no meio de tudo isso, a terra, sempre a terra. As manhãs que ela saía antes dos outros e ficava de pé no meio do terreiro, sentindo o chão frio debaixo dos pés descalços. As sementes que ela plantou e cuidou. As plantas medicinais que ela conhecia pelo nome e pelo jeito. O açude que ela olhava toda tarde com aquele amor tranquilo que se tem pelas coisas permanentes. Ela tinha dado 23 anos daquela terra, e a terra tinha dado de volta, à sua maneira silenciosa e generosa, sempre tinha dado de volta. E agora um papel amarelado com letra torta dizia que nada daquilo era dela. Antes do sol nascer, bateram na porta do depósito.
3 batidas curtas, com o nó dos dedos, o tipo de batida que não quer acordar ninguém, que sabe que a pessoa do outro lado provavelmente não está dormindo. Era Zeferina. Vizinha da fazenda do lado, negra, viúva há 7 anos, com mais idade do que Conceição, mas com uma vivacidade nos olhos que parecia desafiar os anos a tentar apagá-la. Ela tinha visto os trabalhadores carregando os pertences na tarde anterior, de longe, da divisa das fazendas, e tinha entendido tudo sem precisar perguntar por que esse tipo de coisa ela já tinha visto antes. Não exatamente igual, mas da mesma família. A família das coisas que se fazem com mulheres que ficam sozinhas e não têm nome no papel. Chegou com um pão de milho ainda quente, embrulhado num pano, e uma chaleira de café com açúcar. Sentou no chão do depósito ao lado de Conceição, sem cerimônia, sem aquela delicadeza excessiva que as pessoas às vezes usam com quem está sofrendo e que, na verdade, é mais sobre o desconforto de quem visita do que sobre o conforto de quem recebe. Ficaram em silêncio primeiro, beberam o café, comeram o pão. Então Zeferina começou a falar, com aquela voz baixa e direta, de quem não tem tempo a perder com rodeio, mas também sabe que as palavras certas precisam ser colocadas no lugar certo para fazerem sentido. Disse que o que fizeram tinha nome, que esse nome era roubo. Que roubo de viúva tinha nome mais específico ainda e que a lei, quando ela queria se lembrar de que existia, tinha coisa a dizer sobre isso. Disse que existia um juiz na cidade que não era amigo de Perpétua, que devia a ela o favor de não lhe dever nada e que às vezes ouvia as mulheres quando alguém sabia como chegar até ele. Disse que o papel que o advogado tinha mostrado podia muito bem ser falso, que letra torta em documento de cartório era coisa que saltava aos olhos de quem entendia, que data errada era coisa que um escrivão honesto notaria. Então disse a coisa mais importante, com a simplicidade de quem está apenas enunciando um fato que acha que a outra pessoa ainda não se deu conta de que possui. Você viveu 23 anos nessa terra. Trabalhou nela, plantou nela. Ficou nela quando os outros foram embora na seca e voltaram na chuva. Isso também vale alguma coisa. A lei às vezes esquece, mas quando alguém lembra para ela, ela tem que reconhecer. Conceição ficou ouvindo tudo isso com aquele mesmo silêncio que era o seu modo de processar o mundo. Mas era um silêncio diferente do de sempre. Não era o silêncio de quem está se encolhendo. Era o silêncio de quem está ouvindo de verdade e guardando cada palavra no lugar onde ela vai poder ser encontrada de novo, quando precisar. No dia seguinte, Conceição acordou antes do sol. Como sempre, ficou sentada por um momento na beira da cama velha, os pés no chão de terra batida do depósito, a imagem de Nossa Senhora das Dores na mão. Ficou assim por um tempo que ninguém pode medir, porque era um tempo interno, daqueles que acontecem em lugar que não tem relógio. Então calçou os chinelos e foi para a cozinha, como sempre foi por 23 anos, pela mesma porta dos fundos, pelo mesmo caminho de pedra irregular que ela sabia de cor no escuro. Com as mesmas mãos que sabiam acender o fogão sem pensar. Só que dessa vez havia uma diferença que não tinha forma visível, mas estava lá, densa, real, como a poeira vermelha debaixo dos chinelos. Dessa vez, ela sabia que tinha direito de estar ali. Não porque alguém disse, não porque um papel confirmou, porque 23 anos de mãos no trabalho naquele chão eram a prova mais concreta que existia. E ela tinha decidido, naquela noite de insônia no depósito com cheiro de mofo e som de porco, que não ia mais se encolher como se precisasse de permissão para existir no lugar que ela mesma tinha construído com o próprio suor.
Perpétua desceu para a cozinha e encontrou Conceição no fogão. Ficou parada na porta por um segundo. Conceição não virou. Continuou mexendo o mingau como se nada fosse diferente do que sempre foi. Perpétua fez um som pequeno com a garganta, aquele som que queria ser de autoridade, e foi sentar na mesa sem dizer nada, porque Conceição tinha feito algo que Perpétua não sabia como responder. Tinha aparecido e continuou aparecendo. Na hora das refeições, sentava no banco da cozinha e esperava, fosse servida ou não. Comia o que havia, ficava quieta, não provocava, mas também não desaparecia. No terreiro, quando o capataz contava o gado de tarde, ela ficava de pé, perto da cerca, e contava junto, em voz baixa, com os dedos, como quem está conferindo um inventário que também é seu. Na missa de domingo, quando Perpétua entrava pela porta lateral com os filhos, Conceição já estava lá, sentada no meio da nave, e não mudava de fileira. Não desviava o olhar, não fingia não ver. Perpétua começou a ficar inquieta, não com raiva, porque raiva ela já havia expressado em forma de ação e parecia ter achado que o assunto estava encerrado. Inquieta, do jeito de quem planejou tudo com cuidado e de repente percebe que o plano tinha uma variável que não considerou. A variável era que Conceição tinha parado de se encolher. Numa manhã de segunda-feira, Gilberto a encontrou no terreiro enquanto ela regava as plantas medicinais que havia replantado perto do depósito, porque a mão que sabe plantar planta onde está não precisa de autorização de solo. Ele veio com o passo largo, a voz grossa, aquela postura de homem que usa o tamanho do corpo como argumento. Falou alto. Disse que ela não tinha mais nada ali, que a terra não era dela, que o papel dizia isso, que se ela não fosse embora por bem, ia ser por mal. Parou. Esperou que ela baixasse os olhos. Ela não baixou. Ficou de pé, com o regador na mão, olhando para Gilberto com aqueles olhos castanhos que tinham visto coisas demais para ainda ter medo de ser vistos. Não havia desafio naquele olhar. Não havia raiva. Havia apenas presença. A presença de uma mulher que decidiu parar de pedir licença para existir. E isso, só isso, era mais aterrorizante para Gilberto do que qualquer briga poderia ser. Porque brigar ele sabia. Mas para a mulher que fica de pé e olha nos seus olhos, sem piscar, ele não tinha resposta nenhuma. Ele foi embora primeiro. Com a ajuda de Zeferina, que conhecia os caminhos que Conceição nunca tinha andado sozinha, elas foram à cidade. Num ônibus que parava na estrada de terra, duas mulheres de avental e chinelo, sentadas no banco de madeira, olhando a paisagem passar, quase sem falar porque havia um tipo de conversa que não precisava de palavras. O juiz era um homem de meia idade, cansado com aquele cansaço específico de quem passou anos vendo a lei ser dobrada nas mãos dos que têm mais, e foi ficando com a fadiga de quem ainda tenta, mas já não tem mais ilusões. Ouviu Conceição com atenção, que ela não esperava. Pediu os papéis, mandou o escrivão buscar o processo do cartório. Quando o papel amarelado chegou à mesa do juiz, ele ficou olhando por um momento com aquela expressão de quem está vendo algo que reconhece imediatamente. A letra que não combinava com as outras assinaturas conhecidas de Justino. A data que colocava a assinatura numa semana em que os registros do cartório mostravam que nenhum documento havia entrado. O advogado gordo, chamado a explicar, começou a suar através do terno escuro demais para o calor, e as palavras que vieram foram pequenas, evasivas, cada uma puxando a anterior para tentar tapar um buraco que estava ficando grande demais para tapar. A história não terminou naquele dia com fanfarra e sentença. A justiça no sertão não funciona assim, nunca funcionou. Tem o ritmo lento da terra seca que precisa de muita água por muito tempo antes de dar fruto. Havia mais audiências pela frente.
Mais papéis, mais viagens de ônibus naquele banco de madeira. Havia incerteza ainda, havia a possibilidade de que as engrenagens fossem mais lentas do que a vida de Conceição podia esperar. Mas havia também o juiz que olhou para aquela mulher de avental e chinelo, sentada do outro lado da mesa, e disse o nome dela completo: Conceição das Dores Ferreira de Melo. Olhando para ela, não para os papéis, e disse que ia investigar. E ela ouviu o próprio nome dito assim, inteiro, por alguém com autoridade para dizer, e foi como ouvir pela primeira vez uma música que você sempre soube de cor, mas nunca tinha escutado em voz alta. Do lado de fora do fórum, na calçada de paralelepípedo que o sol de fim de tarde já não aquecia mais, Conceição e Zeferina ficaram de pé por um momento, sem pressa de ir embora. O horizonte estava cor de cobre, daquele laranja que o sertão reserva para as tardes em que quer lembrar que é capaz de ser bonito. As sombras das duas mulheres no chão eram longas, paralelas, inclinadas na direção do sol. Conceição não sorriu, mas respirou fundo, com aquela respiração que enche o pulmão inteiro, que chega até a parte de baixo que às vezes a gente esquece que existe, e soltou devagar. Era o primeiro fôlego assim em muitas semanas, talvez em muitos anos. E esse fôlego era o começo de alguma coisa. Se você chegou até aqui, você sabe que histórias como a de Conceição precisam ser lembradas. Ela não é personagem de livro. Ela é a avó de alguém, a vizinha que ninguém perguntou como estava, a mulher que passou a vida inteira construindo um lugar que nunca reconheceram como dela. E agora eu preciso saber de você. Qual história você quer ouvir na próxima semana? Deixa nos comentários aqui embaixo. Pode ser uma história da sua família, da sua cidade, de alguma injustiça que você sempre quis ver contada, de alguém que o mundo esqueceu, mas que você não esqueceu. Eu leio todos os comentários. A próxima história pode ser a que você escolher. E se você ainda não se inscreveu, clica no botão agora e ativa o sininho, porque histórias como a de Conceição chegam toda semana aqui no canal e você não pode perder nenhuma.